Dando continuidade ao projeto FAR Educação, que é promovida pela nossa Escola de Contas, estamos recebendo hoje os alunos da Escola Estadual Professor Mário Brode. Temos aqui a presença da professora Ana Maria Corrêa de Araújo, Aline Daniele da Silva e Valdir Estevam Fonseca. São alunos da nono ano do ensino fundamental. Então, nesse momento, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui para conhecer um pouco do funcionamento do nosso Tribunal de Contas. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Senhores conselheiros, eu quero, nesse momento, a presidência me passou a informação sobre a questão do SICAP, o envio do SICAP que está suspenso. E eu queria que o subdiretor pudesse vir até aqui e nos dar uma explicação do que aconteceu com o SICAP, sobre o envio das informações, por favor. Senhora presidente. Sim, conselheiro. Inclusive, acabei esquecendo na sessão passada que ia perguntar realmente sobre as informações dos gestores que encaminharam e principalmente daqueles que não encaminharam suas prestações de contas no último dia previsto, até para que possamos tomar de forma incontinente as providências de praxe, independente do prazo para sua retificação de mais 30 dias, porque se não mandou até o último dia do prazo, já está fora do prazo. É importante isso. Certo. Vamos ouvir aqui a informação do pessoal da diretoria. Por favor. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia a todos. A respeito do SICAP, que com a mudança do PCASP 2018, foi feita uma nova aplicação por conta das mudanças do orçamento, do plano de contas. E foi feito o fechamento da remessa 2017 por determinação da diretoria, porque tínhamos um problema técnico, como teve mudança de layout, mudança do plano de contas, para deixar as duas rodando simultaneamente, poderia ter problemas com relação à análise das informações que estavam sendo enviadas. Então, tecnicamente foi passado isso para a diretoria solicitou que fosse feito um fechamento fora do período, no caso do prazo, para as remessas referentes a 2017 e dentro do tempo da Instrução Normativa 002/2010 fosse aberto normal para o orçamento e primeiro bimestre de 2018. Antes disso, o que acontecia? Ficava aberto o tempo todo, o Tribunal de Contas até o que estipula o calendário da Instrução Normativa 002/2010 recebe tempestivamente e os gestores que enviam isso posterior fica intempestivo normal. Só que como teve esse problema técnico, então foi feito o fechamento. E tem alguns e-mails e solicitações de algumas unidades gestoras que não conseguiram mandar a 7ª remessa referente ao consolidado 2017. Então, como estamos, na verdade, com o 2018 aberto, precisaria fazer o seguinte, fechar 2018 para poder abrir 2017 ou deixar ambas as remessas abertas 2017 e 2018, que essa parte técnica ela já foi resolvida, tá? Então, poderia-se deixar as duas abertas como era feito anteriormente. Aí fica de acordo para os senhores deliberar o que pode ser feito como deveria ser feito da melhor forma possível, já que a Instrução 002/2010 ela não estipula nem o fechamento depois do prazo estipulado pelo calendário. Eu gostaria, conselheiro Anselmo. Presidente, eu reputo isso grave, ainda mais porque o Tribunal de Contas, se considerarmos só este ano de 2018, teve 4 meses para se ajustar a isso. E eu queria duas informações do técnico. Eu queria, primeiramente, que ele declinasse o seu nome, por gentileza. Adriano. Adriano, me diga uma coisa. Você falou de plano de contas.
qual é o plano de contas adotado pelo tribunal? É o plano de contas simplificado ou o plano de contas, detalhado ou o plano de contas comum? Foi adotado o plano de contas estendido da STN. Detalhado ou comum? O detalhado. Outra coisa, você também disse que o senhor é servidor do DTI. Isso, sou contratado terceirizado da Tá, Capgemini. me diga uma coisa. Foi dito aqui que o DTI recebeu uma informação. Quem deu essa informação ao DTI? Essa informação seria referente, senhor conselheiro? Essa que você disse, que o DTI recebeu uma informação da dificuldade de se trabalhar com um plano de contas adotado, essas coisas. Quem deu essa informação ao DTI? Foi o SICAP. O SICAP. Nós estávamos trabalhamos direto com o SICAP com relação a essa mudança de layouts. Senhora presidente, eu até aqui sugeriria que algum representante ou a própria comissão ou a equipe do SICAP esclarecesse muito bem essa situação, porque essa responsabilidade, na verdade, toda a responsabilidade de conteúdo é do SICAP, embora entendo que o DTI tem um papel fundamental, porque é o instrumento tecnológico que se utiliza o SICAP. É algo que a gente tem que ter todas as informações, até, se não me engano, é para tomar uma providência. Vai se manter a suspensão, vai se prorrogar até dia tal, para a gente saber o que a gente pode fazer de fato. Certo. Porque eu confesso a Vossa Excelência, mesmo sendo estudar a matéria, a parte contábil, ser um dos iniciadores do SICAP aqui no tribunal, uma pena que o SICAP não tem evoluído e deveria ter evoluído para acompanhar principalmente a modernidade, a atualização. E se isso tivesse acontecido, não estou dizendo que é problema dessa gestão, da gestão anterior, pode ser também um problema que a futura gestão vai encontrar, mas é algo que, se tivéssemos tomado esse cuidado desde 2010, essa situação, tenho certeza, não estaria acontecendo hoje. Então, eu sugeriria, não sei se hoje é a data ideal para isso, mas assim, que até numa reunião, talvez, administrativa, o DTI e o SICAP nos desse todas as informações para termos condições de tomar uma decisão. Essa é a minha sugestão, é isso. Eu aqui até poderia declinar o nome das pessoas do SICAP, mas eu tenho dúvida quem compõe a equipe. Apesar de estar formalmente publicado, eu lembro o nome de um integrante aqui, assim, de cabeça, eu lembro. Posso falar outros, pode ser que não esteja mais na comissão. Eu não queria cometer este equívoco. Então, é minha sugestão, senhora presidente. Aí, mas é bom ouvir os demais colegas a respeito. Alguns conselheiros têm mais alguma sugestão? Senhora presidente, Sérgio. Eu penso que deve ser observada as normas, as instruções normativas que trata a respeito do envio dessas informações ao Tribunal de Contas. Se ela prevê que, a partir do dia 30 de abril, aqueles que não enviaram, eles ficam impedidos de encaminhar, ou tem o prazo de mais 30 dias para retificar. No caso, não tem o que retificar, né? Porque se eles deixaram de enviar. Então, deve ser observada a legislação com respeito a isso aí. Então, para mim, não tenho dúvida quanto a isso. A posição do conselheiro Sérgio, no frigir das coisas, seria a posição nem a mais adequada. Acho que talvez a única a se tomar. Mas, assim, eu ainda tenho dúvidas do que realmente está acontecendo, mas, assim, se fosse tem que decidir hoje, eu não teria aqui nenhum problema em aqui compor o que disse o conselheiro Sérgio. Nenhum. Porque já que as normas estão postas, tem um prazo, o tribunal, perdoe-me, existe há 70 anos, pelo menos desde 2003, desde 2003, nós temos essa sistemática, desde 2010,
tem essa implantação do SICAP, independentemente dos planos de contas sendo atualizados. E nós temos aí obrigações que, final de 2014, valendo para 2015, então, há 2, 3 anos, já tem uma sistemática própria, não é uma coisa que surgiu agora em 17 e 18. Apenas se atualizou algo que já tinha uma obrigação. A União, os estados e os municípios obedecerem, independentemente do que o SICAP trate. Ok. A preocupação é essa, porque isso tem impacto fortíssimo quanto aos gestores que não prestaram suas contas. E um deles até pelo menos está lá positivado. O tribunal fazer as comunicações para que se faça tomar aquela providência assim drástica, doutor Enio, drástica, que realmente isso é muito, muito preocupante. Conselheiro Fernando, gostaria de usar. Presidente, eu só um esclarecimento, na verdade, que é um assunto que eu não vi antes, e eu fiquei aqui com uma dúvida. Eu entendi bem quando ele falou que os gestores estavam tentando fazer a prestação de contas, mas o nosso sistema estava bloqueado, é isso? Houve um bloqueio. Na verdade, a 002/2010, ela trata do envio bimestral dos balanços e balancetes que são enviados através dos arquivos XML. Não seria a prestação de contas, que é a 001/2016, dos arquivos em PDF que são enviados. Seria aqueles. Então nós estamos falando da sétima remessa. Da sétima Então, não é prestação de contas, não é prestação de Exato, contas. não. Então A são sétima só as remessa, é isso que eu remessas estou falando, normais bimestrais. Isso, são as remessas de 2018. Isso, não, 2017, 2017, no caso. 2018 tá. Hã? É quadrimestre, né? É bimestral. Bimestral. Isso. Sétima remessa de 2017. Só a sétima remessa. É o fechamento do 2017, exercício. É o fechamento do exercício. Isso. E então o sistema, quando os gestores tentaram, Estava bloqueado. estava bloqueado. Mas é importante, conselheiro Fernando, se essa última remessa ela não vai impactar na consolidação das contas para a prestação de contas. Se não, é um pouco menos grave. Isso, mas é isso que nós entendemos. É bom deixar ficar bem claro. Que não Como vai... houve o bloqueio, o que é que ele sugere? Que se prorrogue mais até o dia 14. Seria isso? A sugestão seria deixar as duas remessas abertas, 2017 e 2018, se não tivesse problema, porque o tribunal vai receber intempestivamente e não vai ter prejuízo nem para o Tribunal de Contas, nem tanto para os jurisdicionados que vão enviar após o prazo. Porque quando ele fala o fechamento da remessa de 2017, é praticamente consolidação para se prestar as contas. Agora, se realmente isso não tem nada... nenhuma relação com a prestação de contas ultimada final de abril. Não tem. Não. É a 002/2010. Pelo que eu entendi, a dúvida reside no fato de que se o sistema deve ficar aberto para receber a informação ou não. Exato. Isso, exato. Eu acredito que se o objetivo do tribunal é ter a informação, mesmo que enviado tempestivamente, pode ser avaliado depois na defesa do gestor. Inclusive, o gestor pode dizer, olha, eu tentei encaminhar na data tal, mas o sistema estava bloqueado. O tribunal, os órgãos instrutivos, ou o próprio Ministério Público, como já fez algumas vezes, perde informações ao DTI ou ao SICAP para que ele informe se realmente o sistema estava bloqueado. Confirmada a informação trazida pelo gestor, o tribunal sequer aplica a sanção. Eu acho que é mais Se o objetivo é justamente ter as informações contábeis e ter as prestações de contas, não vejo porquê, mesmo encerrado o prazo, o tribunal não ficar com o sistema aberto para receber. Até porque uma medida extrema, como o conselheiro Anselmo colocou, que é a de intervenção no município, o simples envio da prestação de contas, né, eventualmente levaria o arquivamento de um pedido de intervenção. Então, eu penso que o sistema deve continuar aberto para receber as informações contábeis e as informações de prestação de contas, mesmo que intempestivamente. Porque nessa situação da prestação, o prazo venceu, que foi dia 30 de abril. O que ficaria aberto era o sistema apenas para essa... As outras remessas. As remessas que deixaram... As remessas satélites. Mesmo de prestação de a execução. contas. Mesmo de prestação de contas. Não, mas aí não tem dúvida, porque tem que ficar. Tem que o tribunal ficar tem que ter aberto, informação.
Intempestivo, Intempestivo. tem um procedimento padrão. Mas o sistema não fecha. Se o Não gestor fecha, quiser, não. não encaminhou no dia 30. Vou encaminhar 30 de maio, Não. vai sofrer as penalidades Claro. pelo envio intempestivo. Mas Da o tribunal prestação, no caso. dá prestação. Mas o tribunal não vai fechar o sistema e dizer que ele não pode mais enviar Claro. a prestação de contas. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência tem uma restrição Para mim, está que permaneça. Isso. O que nós temos aqui é que receber essa prestação de contas e julgá-las. Isso. Se nós não recebermos, por qualquer razão, E a questão também com a remessa intempestiva, não haverá o sancionamento porque houve uma deliberação deste pleno. Ficaria também eu penso que com esse funcionamento. que caberia depois ao jurisdicionado se justificar. Se justificar. Não, é claro. o segmento, é Até o por- procedimento padrão. Tem prazo. Não obedeceu o prazo, o tribunal toma as providências e lá ele justifica, ou o tribunal emite um comunicado, alguma coisa que nos auxilie na parte O processual. tribunal Né? até de ofício pode emitir a informação de Claro. que não recebeu porque o sistema estava com problema, estava bloqueado, tinha algum problema. E que houve essa prorrogação. E que houve a prorrogação, pode Até para prorrogar, facilitar, porque a gente acaba esquecendo, na hora que for aplicar a multa, a gente saber que já que existiu Tá. essa definição. Agora pelo que fique pleno. bem claro, bem translúcido que não é do envio da prestação de contas de 2017, só das outras remessas. Então, estamos todos de acordo, conselheiro Fernando, conselheiro Anselmo, de acordo, conselheiro... Se for assim, eu aqui concordo também com o doutor N que nós precisamos, nós não temos amor a multar por multar. A gente multa porque não tem informação e precisa ter para verificar a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Sendo assim, mesmo extrapolando aí até alguns prazos legais e até de dispositivos internos nossos, uma situação aparentemente séria. Mas por conta de uma falha técnica, né, conselheiro? Assim apesar ainda necessitar dessas informações pormenorizadas, por que desse descompasso, mas para receber a informação tem que ser recebida, tem que ser encaminhada. É nesse sentido. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, a gente está deliberando aqui manter aberto o sistema. Anteriormente não era feito dessa forma, o sistema era fechado, é isso, e para o recebimento dessas informações do SICAP. O sistema ele se mantinha-se aberto e o jurisdicionado mandava a qualquer momento, desde que não fosse retificação. Então, ele conseguia mandar, após o prazo, ficava intempestivo, a primeira vez ele mandava normalmente. Retificação, aí ele teria que solicitar a presidência, ao gabinete, para poder o conselheiro relator deliberar se iria receber ou não a retificação, para poder o sistema ser aberto. Doutor Rodrigo, me considera uma parte, me surgiu uma outra dúvida. Ele mandava desde que não fosse retificação. Mas me esclareça uma coisa, esses envios posteriores, eles não substituíam, eventualmente, os que já tinham sido mandados, não. Nesse caso, Não. como ele estava mandando pela primeira vez, não substituía nada, porque ele só enviava após o prazo. E a retificação, quando deliberado pelo conselheiro relator, mantia-se uma cópia do que ele tinha enviado inicialmente e fazia o processamento da nova remessa enviada. Tá, é porque, na verdade, me parece até ilógico e acho que sempre foi assim. O tribunal nunca bloqueou para não mandar. Mandava intempestivo, não é, doutor Enio? Conselheiro Anselmo, é porque o que existia como praxe no tribunal era que muitas vezes os gestores, para não perder o prazo, eles enviavam a prestação de contas, muitas vezes até zerada, com dados sujos, né, como o pessoal falava de informática, e posteriormente fazia a retificação com as informações contábeis que seriam, vamos dizer, consideradas por ele adequadas, que o tribunal ainda não fez o juízo quanto àquilo. Mas é isso que a gente entrava para não, sempre que chegava, inclusive no meu gabinete, algo para substituir, eu comunicava tanto ao DT quanto ao SICAP. É possível o sistema receber desde que não sobrescreva os dados, porque aí... Para ter as duas informações. Olha, ele mandou zerado, então aqui ele já vai ser sancionado. Exatamente. Mas aproveita o que mandou depois. Eu acho que, salvo engano, foi numa reunião administrativa que teve em 2014,
que houve essa definição de que, olha, a partir de agora não vai ficar aberto para retificar no sistema, porque estava acontecendo que acho que era 70% dos jurisdicionários estavam adotando essa O prática. problema era a subscrição. Era a substituição da informação. A subscrição, porque a gente ficava sem informação primeira mandada. Agora, de qualquer sorte, se Eu só perguntei se havia. por isso que tem que deixar aberta a válvula de escape, e penso que da forma como está sendo feito agora, de ser pedido vamos dizer, a autorização ao conselheiro relator é a forma adequada, porque a qualquer momento o gestor pode rever os atos. Tem um princípio da autotutela administrativa que se aplica também aos atos, aos lançamentos contábeis, que não deixa de ser um ato administrativo em sentido amplo. O gestor pode detectar que houve algum problema nos dados contábeis, na determinada remessa contábil, e querer fazer a retificação. Isso é um procedimento que ocorre em qualquer área na administração pública de um modo geral, e tem que haver essa válvula de escape. Mas o que não pode ser feito é como era anteriormente, ser encaminhado, o sistema não fazia crítica alguma ao recebimento dos dados, os dados eram encaminhados zerados, com dados em branco, inclusive, para cumprir formalmente o prazo, e depois fazia a remessa correta do que considerava correto os dados contábeis. Então, acho que esse tipo de prática realmente é que tem que ser inibida. Mas o envio intempestivo é uma coisa que pode acontecer. O gestor perdeu o prazo, está ciente das penalidades que pode advir desse descumprimento do prazo, e ainda assim encaminhar 5, 10, 20 dias depois do encerramento do prazo. Nesse caso não é a prestação de contas, estamos falando dos dados contábeis. Mas mesmo a prestação de contas pode acontecer isso também. É importante, doutor Ine, aqui até, já um pouco até falou do Rodrigo, da questão de prestação de contas e das outras remessas satélites. Mas até hoje, o controle que é feito, o doutor Ine pode confirmar, mas parece que não é um controle manual, humano. Não é um controle ainda de sistema. Só tem que entrar para ver se não mandou aquela informação zerada. Um exemplo. Ainda é humano, mas aí até dito que a evolução aí tem que acontecer também. Senhor presidente. Obrigado, Rodrigo. Eu só queria fazer aqui uma observaçãozinha rápida, porque esse tema é muito interessante, porque nós estamos falando, inclusive, do sistema Tribunal de Contas de recebimento manual, eletrônico e tal. Isso é uma coisa que nós temos uma pauta extremamente rica. Mas eu acho que nós estamos deliberando aqui agora é que nós tivemos um problema técnico interno do tribunal, que não recebeu as informações da 7ª remessa do SICAP por um problema nosso. Nós fechamos por um problema técnico. E nós estamos dilatando, estamos abrindo esse prazo para que os jurisdicionados enviem, tenham a oportunidade de enviar. Não é isso? É somente isso. Não seria isso? Rodrigo. Portanto, eu acho que deliberou, amplia, depois a retrata das nossas dificuldades. Posso? Deixa eu só fazer um esclarecimento. Durante o período da remessa 2017, o sistema recebeu normalmente todas as remessas dentro do período. Recebemos tempestivamente 580 unidades gestoras enviaram. A falha técnica foi com relação, como o calendário não é igual, de deixar as duas remessas abertas, 2017 e 2018. Mas durante o tempo do calendário 2017 se manteve aberto normalmente, e durante o período de 2018 foi fechado 2017 para poder não ficar as duas rodando simultaneamente, e está aberto 2018 para receber as remessas normalmente. E está assim dessa forma, por isso que foi solicitado a deliberação dos conselheiros para poder ver se mantinha-se dessa forma ou se deixa as duas para poder receber, que a falha técnica já foi resolvida com relação a deixar simultaneamente funcionando. Só que o que houve foi que eles enviaram, não estavam conseguindo fazer o envio no prazo. Isso. Não, depois do prazo. Após o prazo, eles não... Como foi fechado a remessa após o prazo estipulado pelo calendário, foi fechado para a abertura da 2018, aí foi fechado a 2017. Mas já tinha sido passado o prazo para poder fazer o envio da 2017, que foi entre o dia 15 até o dia 30/4, a 7ª remessa do consolidado 2017.
Mas aí, Já é outra Agora, informação. mas aí volta a dúvida. Já é outra Afinal de contas, eles mandaram ou não 2017? Isso aí já é outra Mandaram. informação. Não é dúvida, não é isso? Eles outra mandaram informação. 2017 normalmente, só que em vez de se manter para eles mandarem, os que não conseguiram enviar por algum Somente motivo... os que não mandaram para Isso. abrir, para mandar mesmo intempestivamente. Acho que Exatamente. fica mais claro, Fernando. Exatamente. Mas claro, e esses serão sancionados, com certeza. Não, Ah, sim, aí Tá. tem que manter o sancionamento. Tá, Porque tá. estavam entendendo que eles não estavam conseguindo É, enviar. exatamente. Mas aí, foram Todos. enviados na intempestivamente. verdade, Então se não é uma mantém o falha sancionamento. Né? técnica nossa. Não foi. Na verdade, o sistema, como acabou 2017, começou 2018, por segurança, não mandaria mais. Fechou Exato, isso. perfeito. Pelo menos não mandaria mais pela primeira vez, né? Ou intempestivo ou retificando se há essa possibilidade. Aí é mais inteligível para nós agora, né? Entenderam? Então, como ficamos? Qual é o entendimento? Fica aberto. Fica aberto até... Conselheiro Rodrigo? Presidente, eu acho que não havendo prejuízo para a identificação das remessas, não vejo nenhum prejuízo para a manutenção do sistema em aberto, né, para o envio, ainda que intempestivo, das informações. Só queria acrescentar que, buscando encerrar, ser bastante sucinto, que esse tema SICAP, envio de informações ao Tribunal de Contas, ele renderia uma reunião administrativa bastante extensa. E eu gostaria de lembrar, Vossas Excelências, que a gente tem um normativo da Casa que foi aprovado em 18 de abril de 2017, que prevê o envio de informações referentes ao calendário de obrigações, todavia no formato SICAP, para o Tribunal de Contas, mediante a Rede Mundial de Computadores, e esse artigo do dispositivo nunca foi implementado pelo Tribunal de Contas, e o motivo eu nunca consegui compreender, porque já que a gente tem um sistema que é de fácil customização, né, e bastaria apenas a confecção de um layout próprio para o recebimento dessas informações. Então, apenas isso que eu gostaria de acrescentar, concordando com o pronunciamento dos demais colegas da Corte. Só já levarei, senhor conselheiro, à presidência essa informação para que marcamos uma reunião, acredito que seja muito importante nesse momento para discutirmos essa questão do SICAP. Fique tranquilo que levarei até a presidência, para o mais breve possível. Conselheiro Sérgio. Presidente, eu, na verdade, eu não quis me pronunciar muito, que eu sou um crítico do SICAP, assim, né? Porque eu não consigo compreender, nós temos 12 meses no ano civil e, para efeitos de remessas de informações e dados a essa Corte de Contas, essas informações são encaminhadas bimestralmente, portanto, seriam apenas 6 bimestres, ou seja, 6 remessas. Como nós adotamos o sistema SICAP, ele tem a previsão de 8 remessas, quer dizer, seriam 8 bimestres, porque a gente trata aqui do exercício financeiro. Então, a 7ª e 8ª remessas, se eu não me engano, a 7ª remessa se refere ao fechamento do exercício. E a 8ª, se eu não me engano também, se refere a informações relativas à LOA, Lei Orçamentária Anual, a LDO, PPA e outros instrumentos aí que encaminham. Seria assim, eu penso que o que deveria ocorrer é que fossem encaminhadas apenas 6 remessas, né? Então, isso aí diz respeito à construção, ou seja, do SICAP, né, que foi uma definição lá, quando foi construído, de encaminhar 8 remessas. Então, nós hoje temos esse problema exatamente por isso, porque adotamos o SICAP, que isso aí não era para existir 8 remessas, eram 6 remessas. E dentro dessas 6 remessas, que seriam bimestrais, porque aí acompanharia o que tem disposto na LRF, em razão dos relatórios bimestrais e quadrimestrais previstos nele, e
e o prazo para o encaminhamento, se eu obedeceria isso aí, e dentro dessas remessas encaminharia essas informações que está prevista na 8ª. E essa 7ª remessa seria o fechamento na 6ª, porque seria a última remessa. Sempre, como as remessas são bimestrais e elas têm uma defasagem de 30 dias para o encaminhamento, então, quando você encaminha, você está encerrando, não é o bimestre imediatamente anterior ao prazo que você está encaminhando a remessa. Ou melhor, é o bimestre imediatamente anterior, mas não se considera aquele período, aquele mês de que você está encaminhando. Então, essa confusão gerada, tudo isso aí, é por conta que nós adotamos o SICAP. Mas isso aí já foi, digamos assim, ultrapassado, já foi definido dessa forma, mas como já se definiu aqui, isso aí tem que caminhar, o tribunal tem que ter essas informações. Então, acho que não tem dúvida quanto a isso. Mas, e no início que eu disse que deve se respeitar a norma regulamentar editada por essa Corte de Contas, porque é uma norma que está vigente aí. É claro que esses casos imprevistos ou imprevisíveis, né, a gente tem que deliberar sobre eles e, no momento oportuno do fato concreto, quando o gestor justificar os motivos pelos quais ele deixou de encaminhar a remessa, aí a gente trata dentro do próprio processo. É isso, senhora presidente, obrigado. Agradeço, conselheiro Sérgio. Conselheiro Anselmo. Acrescentar aqui, na normatização do SICAP, aqui realmente há uma mudança apenas, acho que qualitativa, porque no nascedouro, esse sistema, se não me falha a memória, espero que não cometa nenhum equívoco, ele surgiu no Tribunal de Contas, acho que do Rio Grande do Sul, e foi um sistema que foi ao Tocantins, desenvolvido no Tribunal de Contas de Tocantins, e que de lá nós trouxemos para cá, da forma em que se desenvolvia lá, pelo menos em 2010, da época. De lá para cá, eu realmente não sei dizer das atualizações e melhorias nossas. Lá em Tocantins, a gente vê as notícias que o SICAP lá é referência. Inclusive, o Tribunal de Contas fazendo vários cursos, inclusive cursos para a área investigativa federal. Nós verificamos isso nas notícias do site daquele tribunal. Na Instrução Normativa Original do SICAP, há aqui um calendário. Não há a questão, doutor Sérgio, há as 8 remessas, mas todas as remessas contábeis, elas têm um prazo aqui. Primeira remessa, que seria a parte da programação orçamentária e financeira, ela fecha em 30 de março, junto com a segunda remessa, que são os demonstrativos. Então, aí, normal. O que extrapola aqui, é apenas a 8ª remessa, que é a prestação de contas, que tem que obedecer os normativos nossos, que é 30 de abril. A única, o restante tudo obedece ao calendário, pelo menos no corpo normal. Eu verifico que tivemos alterações, Instrução 4 de 2011, que alterou a IN, que é essa que eu estou falando aqui, de 2010. Mas aqui eu verifico apenas que houve uma mudança de nomenclatura. Ao invés de colocar a primeira remessa, ficou remessa orçamento, que ficou também, mas a data permaneceu a mesma, 30 de março. As datas, elas não se alteraram, continuam todos os bimestres normais, a exceção da prestação de contas, normativo nosso até 30 de abril, último dia do mês de abril, 30 de abril. É esse o esclarecimento, senhor presidente. No mais... Então, fica deliberado por este pleno que fique aberto até o dia 14, né, para o envio das remessas da 8ª, não é isso? Da 8ª remessa do SICAP. E também, colocando para os demais, que estamos aqui para evoluirmos. Eu acredito que vamos marcar essa reunião administrativa para que nós podemos discutir mais sobre a questão do SICAP, que eu acho que é bastante importante para o nosso tribunal.
Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Doutor... Senhora presidente, o conselheiro Otávio esteve aqui no plenário, me pediu que passasse para Vossa Excelência o pedido dele no sentido de que a sua pauta para o dia de hoje fosse transferida para a próxima quinta-feira, porque ele teve um compromisso de última hora e não pôde ficar para relatar os seus processos. Então, atendida a solicitação do conselheiro Otávio Lessa, que fique transferida a sua pauta para a próxima quinta-feira. Quero já me agradecer a presença do técnico do DADTI, que veio aqui nos esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada. Então, continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Não, peraí, tem uma resolução, não, a instrução, né? Está em 8ª leitura, a instrução normativa, não, a resolução. Em 8ª leitura. 8ª leitura. Por favor, que seja feita a leitura. Minuta de Resolução Normativa 2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 82, com acréscimo do parágrafo 2º e a alteração do parágrafo único em parágrafo 1º, da Resolução Normativa 003/2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do senhor conselheiro Fernando Toledo, subscrito por mais 3 conselheiros, lido em 8ª leitura. E a minuta reforma do Regimento Interno dispõe sobre a emenda aditiva ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa, subscrito por mais 3 conselheiros, lido em 8ª leitura. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelência, no dia de hoje, eu tinha 2 processos pautados, eram 2 prestações de contas, exercício 2012, Prefeitura de Junqueiro, e exercício 2011, Prefeitura de Campo Grande. Excelência, eu aqui adotava um procedimento que entendia ser mais célere, inclusive para dar mais subsídios ao Ministério Público de Contas quanto da análise das prestações de contas. Mas aqui, diante de manifestação do Ministério Público, acredito que de Vossa Excelência, doutor Enio, no processo da conselheira Maria Cleide, que apenas concedia prazo para o gestor se manifestar, quando o processo ainda não tinha passado pelo Ministério Público, apesar de já ter passado pela auditoria, com algumas indicações, eu estou retirando de pauta esses processos que é muito semelhante. Então, neste momento, apesar de já ter identificado também, já termos feito a nossa análise preliminar, mas eu estou retirando de pauta para encaminhar ao Ministério Público para que ele, entendendo da mesma forma que a auditoria ou vendo outras situações, a gente possa fazer uma, por assim dizer, oitiva só. Oitiva só. É por esta razão que eu retiro de pauta esses 2 processos para encaminhamento do Ministério Público. E tendo razão que são prestações de contas de 11 e 12, que o Ministério Público tem a participação aí posta. Só o número do processo. Pois não, senhora presidente, desculpe. Cadê minha folha? Quase me morre dentro do processo. Processo 6188 de 2013 e processo 5816 de 2012. Bem na frente, bem grande. Quase me morde. É 6188 e 58. 6188 de 2013, Junqueiro, e 5816 de 2012, Campo Grande. Senhora presidente, muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Assim eu não tenho pauta para o dia de hoje. Sim, doutor Enio, com a palavra do Só senhor. queria fazer 2 pequenas considerações. Esses processos de análise de prestações de contas, é o 6188 e o 7254 e o 5816,
versículo 16, existe manifestação do Ministério Público no sentido de que os autos deveriam ter sido remetidos à auditoria para manifestação nesses processos. E aí temos aquela evolução do tribunal no sentido de que a auditoria não deve se manifestar, ser órgão instrutivo nesses processos. Eu não sei como é que a gente vai continuar atuando nesse tipo de prestação de contas, se eles realmente continuam passando pela auditoria ou não, mas na época os pareceres, inclusive, foram, as manifestações dos despachos foram da lavra, inclusive, da 6ª Procuradoria de Contas, o qual o doutor Rodrigo era titular à época. Então, eu queria só um encaminhamento do tribunal nesse sentido, se esses processos permanecem indo pela auditoria ou não, permanecem passando pela auditoria ou não. E outra coisa, uma outra questão, conselheiro Anselmo, é que essa providência de Vossa Excelência em encaminhar o processo ao Ministério Público, para a atual forma como o tribunal atua, é a mais correta, porque na prática o que acontece é que as irregularidades elas são detectadas basicamente ou na auditoria, ou no Ministério Público, ou no próprio gabinete do conselheiro relator. Quando, numa tramitação normal do processo, essas irregularidades deveriam ser detectadas no órgão instrutivo, que seria a diretoria, a oitiva do gestor ser feita na própria diretoria, a diretoria fazer a análise da defesa e, posteriormente, haver a tramitação para julgamento com o processo passando concluso. Mas, diante das deficiências, entendo realmente que é muito mais adequado que o processo passe logo no Ministério Público, para que a gente faça nossas considerações e, na oitiva ao gestor, já sejam consideradas os pontos considerados irregulares pelo Ministério Público na sua análise, e que haja apenas uma notificação. Senão a gente vai ficar ouvindo o gestor, volta, o Ministério Público vai detectar outro problema, aí vai ter que ouvir o gestor novamente, volta novamente. Então, desde já, o Ministério Público concorda com o encaminhamento dado por Vossa Excelência, no sentido de que o processo seja remetido para análise prévia no MP antes da oitiva do gestor responsável. Senhor presidente, Senhor Anselmo. eu tenho pelo menos um proceder processual quando da questão, e aqui eu vou falar porque entendo dessa forma, aqui ressalvando o juízo encontrado e a própria colocação do conselheiro Rodrigo Siqueira a respeito, que se nós, aqui no plenário, que não é órgão fracionário, que não é um órgão que esteja, vamos dizer, não tem outro superior a nós, estamos afastando as competências da auditoria, utilizando com base a própria Constituição, na verdade, na prática, o que é que estamos fazendo? Reconhecendo a inconstitucionalidade daquilo. Então, no meu proceder, inclusive com manifestações da própria auditoria, quando chega ao gabinete, com a manifestação deles, acredito que o Ministério Público deve ter vários processos nossos lá, inclusive para se manifestar a respeito disso. Que aí eu cito que, na sessão de tanto, o tribunal, na prática, reconhecera a inconstitucionalidade e encaminho. E até, doutor Enio, peço licença, que tem algumas manifestações do Ministério Público pedindo que os autos evoluam a auditoria, que lá eu já estou colocando, deixo de seguir em razão, Eu acho que, pelo menos, esse outro CD é que, por lealdade processual, estou tornando isso aqui público nesse sentido. Evidentemente que aqui entendo que não se deva abrir mão de competência por irrenunciável que seja, que é, na verdade. Mas, assim, mesmo em função disso, não deve ficar esvaziada a atuação do órgão técnico aqui. Eu vou até usar um outro termo, não da auditoria, mas do gabinete dos auditores, por assim dizer, como cada órgão do tribunal que representa cada gabinete de auditor. Deixo isso público para que todos saibam desse nosso proceder. Obrigado, senhor presidente. Continuando, o conselheiro não tem mais pauta. Não tem mais pauta em razão disso. Então, pela ordem, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente,
senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para iniciar nossa relatoria, senhora presidente, com 2 processos de sancionamento a gestores por descumprimento do calendário das suas obrigações perante ao SICAP. O primeiro processo é o 7359 de 2014, do município de Colônia de Leopoldina. O responsável é o senhor Tiago Sotero da Silva, então gestor do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. O processo TC 6912 de 2015, também do município de Colônia de Leopoldina. O responsável é o José Romildo de Moura, então gestor do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2013. Em ambos os processos houve defesa e pronunciamento do Ministério Público pelo não recolhimento da defesa por se tornar insubsistente, identificado insubsistente. Nós acompanhamos este raciocínio e aplicamos as multas no patamar mínimo de 100 FAUs, e que, sendo acatada por esta colega da Corte, o processo tem a sua tramitação regular, normal, assim como pode, senhora presidente. Com a palavra no Ministério Público, doutor Enio. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, o Ministério Público se manifestou por intermédio de parecer escrito em ambos os processos, os pareceres 15 e 24 de 2017 da 4ª Procuradoria de Contas e o parecer 15 e 31 de 2017 também da 4ª Procuradoria de Contas, nos quais, em análise à defesa do gestor, as mesmas foram consideradas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, só um esclarecimento, não há nenhum parecer meu nos autos. Sendo assim, eu estou acompanhando o voto do relator. Informação do Ministério Público do doutor Enio, que não tem, conselheiro Fernando. 4ª PC. É a 4ª PC. É a 4ª PC. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Pelo sancionamento com o relator. Aprovados. Senhora presidente, trago mais 2 processos. Esse, senhora presidente, por arquivamento de calendário, de feito da exigibilidade da resolução 02 de 2016. Farei aqui uma pequena leitura, mas como os processos são similares, eu vou nominá-los. O processo TC número 1717 de 2017, da Câmara Municipal de Vereadores de Jequiá da Praia, responsável seu Manuel Ursulino Carvalho dos Santos, e o processo TC 1812 de 2017, da Procuradoria-Geral do município de Maceió, o responsável o senhor Márcio Roberto Torres, então gestor daquela procuradoria. Os processos tratam-se de análise administrativo que tem como objetivo o cumprimento do dispositivo, do disposto da resolução normativa número 002 de 2016, que trata do cumprimento da ordem cronológica de pagamento da administração pública, nos termos do artigo 5º da Lei 8666 de 93. Dispõe o referido normativo que os órgãos jurisdicionados remeterão até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre a relação de pagamentos em ordem cronológica para conferir aos credores isonomia no processo de pagamento. Nos casos em textilhas, os gestores aqui nominados encaminham ofício a esse tribunal para informar que não houve contratos celebrados no período exigido, tendo como referência o valor estabelecido no artigo 1º, parágrafo 1º da resolução indigitada. Recepcionado o processo, o Ministério Público se posicionou
em ambos os processos, senhora presidente. Esse é um breve relatório. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhora presidente, em ambos os processos, o Ministério Público se pronunciou por intermédio de parecer. Em ambos foi da Terceira Procuradoria de Contas, doutor Rafael, entendendo que essa informação deveria ser encaminhada apenas em meio eletrônico, razão pela qual sequer deveria ter sido gerado processo TC a vir a julgamento por esse plenário. E, em razão disso, nos manifestamos pelo arquivamento dos presentes processos. Senhora presidente, pelo mesmo raciocínio, diante da ausência de violação da resolução, voto em ambos os processos para determinar o arquivamento do feito, senhora presidente, assim como voto. Em discussão, os processos ora relatados. Senhora presidente, só esclarecimento também com relação a esses processos. Na verdade, ele trata do envio de informações referentes ao cumprimento do calendário de obrigações. Do calendário de obrigações. Quais seriam essas obrigações? Ordem do cronograma dos pagamentos. Como não houve nenhuma movimentação financeira no órgão. Eu estou perguntando isso, Excelência, pelo seguinte: como foi colocado anteriormente, junto ao técnico que veio tratar do SICAP, eu estou encontrando também em meu gabinete alguma dificuldade para recepção de informações referentes ao calendário de obrigações por meio eletrônico. E os gestores, a fim de não ficarem prejudicados e não receber qualquer tipo de sanção, têm protocolado fisicamente essas informações com a finalidade de cumprir e não ficar totalmente desguarnecido. Internamente, eu tenho adotado a seguinte providência: eu tenho encaminhado essa informação à Diretoria de Informática do Tribunal para que ela justifique por que não está recepcionando eletronicamente aquela informação. E, posteriormente, eu acho que com essa informação a gente pode cobrar, como plenário, cobrar da presidência, a adoção de providências no intuito de solucionar esse problema. Se o problema foi apenas de recepção eletrônica, eu acho que ele deve ser arquivado, né? Mas, se o problema foi de recepção, pelo fato da gente não disponibilizar o meio eletrônico para que ele possa encaminhar, eu acho que a gente tem que receber, solicitar a informação da DTI e adotar as providências no intuito de viabilizar essa recepção. Todavia, se o erro foi apenas no que se refere ao desconhecimento do nosso normativo, eu acho que a gente deveria arquivar, de fato, como Vossa Excelência está votando, né? Por isso que eu acho imprescindível ter esse esclarecimento da DTI, né? Se existe um ambiente próprio para recepção dessas informações da parte do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, né? Senhor presidente, eu ia manifestar no voto, mas o procedimento do conselheiro Rodrigo é muito parecido com o meu. Na verdade, quando chega essa informação, há uma ferramenta em nossos normativos que obriga o tribunal a receber dessa forma. Como chegam muitos pedidos para que nós recebamos fisicamente, eu encaminho ao setor competente e lá pergunto: a ferramenta está disponibilizada? É possível receber? E, em regra, a resposta era que não estava disponível. Sendo assim, o processo encaminhava à presidência para ela tomar as providências a respeito disso. Em alguns processos, dizia que a ferramenta já estava disponível, mas, no entanto, estava disponível, não tinha informação completa. Desde quando? Então, eu ficava muito preocupado em arquivar e deixar o tribunal sem informação. É nesse sentido que eu agia. Aliás, que eu ajo um procedimento parecido com o do conselheiro Rodrigo.
Presidente, na verdade, existe já a previsão normativa de que, no artigo 4º da resolução, de que essas informações devem ser prestadas em formato XML, em meio eletrônico. O que é que está acontecendo, na verdade, de equívoco? Como acontece com outros expedientes que são encaminhados para o tribunal. Quando a informação, o gestor, vamos dizer que ele não conseguiu encaminhar em meio eletrônico, quando ele encaminha em meio físico para o tribunal, via protocolo, o protocolo gera um processo TC, e esse processo TC, em tese, como todos os processos TC, tramitam para vir a julgamento pelo plenário. Aquele desmembramento que a gente está discutindo no âmbito da comissão, doutor Rodrigo, do processo eletrônico, que a gente